Numa aldeia tranquila, uma mulher de 95 anos chamada Senhora Luísa mora sozinha em sua grande mansão, legado de várias gerações. Viúva há 10 anos, ela passa os dias contemplando o passado, rodeada de lembranças do falecido marido, a quem amava profundamente. Luísa tem 2 filhos, João, o mais velho, que é leal e dedicado à mãe, e Pedro, o mais jovem, um homem ambicioso e sedento de riqueza. Jean sempre esteve próximo de sua mãe, cuidando dela com amor e respeito. Ele a visita regularmente, traz provisões e garante que nada falte em sua casa. Para Jean, o legado da mãe é antes de tudo um símbolo de família, uma memória viva que deseja preservar. Pierre, por outro lado, está impaciente. Casado com uma mulher tão gananciosa quanto ele vê na herança da mãe uma oportunidade de enriquecer e viver a vida luxuosa que sempre sonhou. A presença de Jean e o amor de Louise por ele representam um obstáculo às suas ambições para Pierre. Ele então começa a desenvolver um plano tortuoso para se livrar de sua mãe e assim assumir toda a fortuna da família. Um dia, Jean recebe uma oferta excepcional de sua empresa para um importante projeto em Nova York, que exigiria que ele ficasse 2 meses lá. Hesitante em deixar a mãe sozinha, ele consulta Louise. Ela, embora emocionada com a atenção do filho, o incentiva a aproveitar a oportunidade. Estou bem, querido. Não se preocupe comigo. Saia e volte rapidamente. E Jean, portanto, parte para Nova York, tranquilo por saber que Pierre estará lá para cuidar da mãe em sua ausência. Porém, assim que Jean entra no avião, Pierre vê uma oportunidade de ouro para colocar seu plano em ação. Sem a presença vigilante de seu irmão, ele finalmente se sente livre para manipular Louise como quiser. Pouco depois da partida de Jean, Pierre começa a visitar Louise com mais frequência, fazendo o papel do filho carinhoso. Ele traz presentes para ela, organiza passeios para ela e é charmoso, criando assim uma falsa imagem de devoção. Nesses momentos que passou com ela, Pierre introduz sutilmente a ideia de vender a mansão e outros imóveis sob o pretexto de simplificar sua vida. Ele explica que seria mais prático para ela morar em uma residência menor, ou mesmo em uma luxuosa casa de repouso, onde pudesse estar cercada de pessoas de sua idade e receber cuidados adequados. Louise, embora enfraquecida pela idade, continua desconfiada. Ela ouve atentamente o filho, mas não se convence facilmente. Ela sabe que Jean nunca concordaria com essas ideias. Porém, Pierre persiste, usando argumentos mais insidiosos como segurança, tranquilidade e a dificuldade de manter em boas condições uma mansão tão grande. Ele chega ao ponto de contratar um corretor de imóveis sob falsos pretextos para avaliar o valor da propriedade de Louise. Ela pega de surpresa e, cada vez mais cansada pelas solicitações incessantes de Pierre, começa a duvidar. Pierre a incentiva a assinar documentos para simplificar certas formalidades, mas Louise, sempre lúcida, pede para ler detalhadamente cada papel. Com o passar das semanas, Louise sente suas forças diminuindo e a ausência de Jean é sentida de forma cruel. Ela tenta contatá-lo, mas Pierre, alegando problemas de comunicação ou que Jean está muito ocupado, intercepta as ligações e cartas. Sozinha, isolada e pressionada por todos os lados, Louise começa a se perguntar se não deveria ceder a Pierre, especialmente quando ele se torna cada vez mais insistente e impaciente. Pierre, frustrado com a obstinação da mãe e com a iminência do retorno de Jean, começa a perder a paciência. Sentindo que o tempo está se esgotando e que sua mãe não cederá facilmente às suas tentativas de manipulação, ele decide recorrer a meios mais radicais. Uma noite, enquanto janta com Louise, Pierre observa atentamente os medicamentos que ela deve tomar diariamente para diversos problemas de saúde relacionados à sua idade. Uma ideia sinistra germina em sua mente. Ele poderia modificar as doses ou trocar alguns dos medicamentos para enfraquecer gradativamente sua mãe, tornando-a mais vulnerável e dócil, ou mesmo causar um acidente que pareceria natural. No dia seguinte, Pierre começa a trabalhar. Ele começa obtendo substâncias semelhantes a alguns medicamentos de Louise, mas com efeitos colaterais devastadores quando administradas incorretamente. Discretamente, ele troca os comprimidos das caixas, sabendo que Louise, pela confiança nele e pela rotina bem estabelecida, não notará nada de anormal. A princípio, as mudanças são sutis. Louise começa a sentir tonturas, náuseas e um cansaço incomum. Ela atribui esses sintomas à idade e ao estresse causado pelas tensões recentes com Pierre. Mas muito rapidamente os efeitos tornam-se mais graves. Louise às vezes perde a linha de pensamento, luta para se concentrar e até começa a duvidar de sua própria memória.
Pierre, fingindo preocupação, faz o papel de filho carinhoso, ao mesmo tempo que a incentiva a ficar na cama e descansar, sabendo que isso só piorará sua situação. Pierre continua seu jogo macabro por vários dias, esperando que Louise finalmente desista e assine os documentos de venda confusa. No entanto, Louise, apesar de seu estado enfraquecido, permanece resistente internamente. O instinto de sobrevivência, aliado a uma crescente desconfiança em Pierre, leva-a a recusar-se a assinar qualquer coisa, mesmo que tenha dificuldade em lembrar-se do porquê. Um dia, quando Louise está particularmente fraca e desorientada, ela recebe a visita inesperada de um amigo de longa data, Madame Dupuis, veio trazer-lhe algum conforto. Madame Dupuis, uma mulher perspicaz, percebe imediatamente a mudança alarmante no estado de Louise. Ela questiona Pierre sobre a saúde de sua mãe, mas suas respostas evasivas e sua insistência para que Louise descanse despertam suas suspeitas. Louise, no momento de lucidez, confidencia a Madame Dupuis as suas preocupações, fala das tonturas, da sua confusão e, sobretudo, da crescente sensação de que algo está errado. Madame Dupuis, alarmada, decide agir com discrição. Ela sugere que Pierre traga um médico para um check-up de rotina, mas Pierre, temendo que seu plano seja descoberto, tenta afastá-la fingindo que tudo está sob controle. Determinada a proteger a amiga, Madame Dupuis aproveita um momento de ausência de Pierre para ir buscar remédios na farmácia. Ela aproveita para inspecionar os medicamentos de Louise. Ela então descobre a troca de comprimidos e, horrorizada, entende o que está acontecendo. Madame Dupuis, chocada com a sua descoberta, percebe a urgência da situação. Ela sabe que o tempo está se esgotando e que a vida de sua amiga está em perigo. No entanto, ela também entende que agir precipitadamente poderia alertar Pierre e dar-lhe a oportunidade de esconder suas ações. Ele precisa de um plano sutil para salvar Louise sem chamar a atenção. Aproveitando a ausência temporária de Pierre, Madame Dupuis troca discretamente os comprimidos manipulados pelos medicamentos verdadeiros de Louise, que ela encontra enquanto vasculha as gavetas do quarto. Em seguida, ela gentilmente incentiva Louise a tomar a medicação, garantindo-lhe que tudo ficará bem. Madame Dupuis fica perto de Louise, falando com ela com ternura e tentando manter ao máximo sua lucidez. Quando Pierre retorna, ele percebe que algo parece diferente, mas não tem ideia de que Madame Dupuis descobriu seu segredo. Ele continua a desempenhar o papel de filho carinhoso, oferecendo falsas preocupações à mãe enquanto planeja levá-la para uma casa de repouso no dia seguinte. No entanto, Madame Dupuis não tem intenção de deixar Pierre executar o seu plano. Assim que ela sai da mansão, ela entra em contato discretamente com Jean em Nova York. Num telefonema urgente, ela conta tudo o que descobriu, insistindo que ele deve retornar imediatamente para salvar sua mãe. Jean, horrorizado com o que houve, reserva um voo para a França o mais rápido possível. Ele promete acabar com as travessuras de Pierre e proteger a mãe a todo custo. Enquanto isso, Madame Dupuis não permanece inativa. Ela vai ao médico de família de Louise e explica detalhadamente a situação. O médico, alarmado, decide ir imediatamente à mansão examinar Louise, fingindo que se trata apenas de uma visita de rotina. Ao chegar ao casarão, Pierre, embora desconfiado, não ousa recusar o exame com medo de parecer suspeito. O médico faz um exame minucioso e rapidamente percebe que o estado de saúde de Louise não corresponde ao que deveria ser, apesar dos medicamentos que ela toma. Ele decide colher amostras de sangue para análises posteriores, garantindo a Pierre que tudo parece em ordem para não alarmá-lo. O médico volta ao consultório com as amostras e pouco depois recebe o resultado que confirma suas suspeitas. Os medicamentos foram adulterados, colocando em risco a vida de Louise. Com estas provas em mãos, ele sabe que deve agir rapidamente para evitar a tragédia. Depois de receber os resultados confirmando que o medicamento foi adulterado, ele traça um plano para proteger Louise enquanto mantém Pierre no escuro. No dia seguinte, Pierre leva Louise para a casa de repouso, acreditando que assim poderá confiscar seus bens sem incidentes. Ele deixa a mãe sob a supervisão da equipe, fingindo preocupação com a saúde dela, e promete visitá-la regularmente. Assim que sai, ele entra em contato com uma imobiliária para iniciar o processo de venda da mansão da família. No entanto, o médico assumiu a liderança. Logo após a saída de Pierre, ele vai para a casa de repouso, com o pretexto de verificar o estado de saúde de Louise. Ele informa discretamente a situação aos funcionários e pede que garantam que Louise tome apenas os medicamentos que ele lhes fornece. A equipe, bem ciente da emergência, cooperou plenamente. Enquanto isso, Jean chega à França determinado a salvar sua mãe.
ele vai imediatamente para a casa de repouso, onde encontra sua mãe debilitada, mas segura. Louise, reconhecendo o filho, confidencia-lhe seus medos, embora ainda esteja em estado de choque com os acontecimentos recentes. Jean, furioso com o irmão, decide enfrentar Pierre. Mas o médico mais cauteloso dissuade-o por enquanto, sugerindo que primeiro reúnam provas adicionais antes de tomar qualquer ação direta. Jean concorda relutantemente, sabendo que um erro poderia permitir que Pierre escapasse. Para fortalecer a estratégia, Jean e o médico decidem contratar um detetive particular para monitorar Pierre de forma ainda mais discreta e eficiente. Este detetive, conhecido por sua descrição e perícia, começa imediatamente a seguir os menores movimentos de Pierre, permanecendo invisível. Pierre, por sua vez, ainda acredita estar no controle da situação. Ele entra em contato com diversas imobiliárias e inicia negociações para a venda da mansão, sem perceber que está sendo acompanhado de perto. Cada ligação, cada reunião, cada transação é cuidadosamente documentada pelo detetive. As evidências estão se acumulando rapidamente. O detetive logo descobre que Pierre também começou a desviar fundos da conta bancária da mãe, falsificando documentos para fazer parecer que ela havia assinado uma procuração em seu favor. Essa revelação alarma ainda mais Jean, que entende que seu irmão não vai parar até se apoderar da herança da família. Enquanto isso, o médico continua visitando Louise na casa de repouso, garantindo que sua saúde melhore sob sua supervisão. Louise, embora frágil, começa a recuperar um pouco do seu vigor, o que tranquiliza Jean e fortalece sua determinação em proteger a mãe. Jean, após consultar o advogado, decide tomar medidas decisivas. Com as provas coletadas pelo detetive, ele inicia um processo judicial para obter a tutela de sua mãe. Isso lhe permitiria bloquear todas as ações de Pierre e proteger a propriedade de Louise. O advogado, que já congelou as transações imobiliárias em curso, rapidamente entra com um pedido no tribunal para nomear Jean como tutor legal. Pierre, percebendo que seus planos estão desmoronando, começa a entrar em pânico. Ele tenta sacar dinheiro rapidamente das contas de Louise e até pensa em deixar o país. Porém, o detetive, ainda em seu encalço, informa imediatamente Jean e o advogado desses movimentos suspeitos. Em resposta, eles pedem ao tribunal que congele todas as contas bancárias de Louise, impedindo Pierre de sacar mais um centavo. A situação atinge o seu clímax quando Pierre, desesperado, decide confrontar Jean. Ele vai para a casa de repouso e tenta forçar um confronto com sua mãe, na esperança de manipulá-la uma última vez para conseguir o que deseja. Porém, Jean e o médico já estão lá, prevendo que Pierre tentaria tal golpe. Quando Pierre chega, encontra Jean e o médico ao lado de Louise, que agora está ciente das ações do filho. Pierre, pego de surpresa, tenta jogar a carta da preocupação, mas sua máscara cai rapidamente ao perceber que foi descoberto. Louise, apesar de sua fraqueza, encontra forças para perguntar por que ele queria traí-la daquele jeito. Diante da acusação da própria mãe, Pierre perde a calma e involuntariamente revela suas verdadeiras intenções, confirmando assim todas as suspeitas. Jean, com o coração pesado mas determinado, chama as autoridades. Pierre é imediatamente preso por fraude, tentativa de roubo e maus-tratos a uma pessoa vulnerável. As evidências acumuladas pelo detetive e os depoimentos do médico e de Madame Dupuy selam seu destino. Após a prisão de Pierre, Jean sente um misto de alívio e tristeza. Embora tenha conseguido proteger sua mãe e acabar com os esquemas de seu irmão, a traição de Pierre deixou uma marca indelével nele. Com a determinação de não deixar mais a mãe sozinha nesse período difícil, Jean decide trazer Louise de volta para a mansão da família, onde ela encontrará um ambiente familiar e tranquilo. Ao chegarem na mansão, Louise fica emocionada. Embora fraca, ela está feliz por voltar para a casa onde passou tantos anos. Jean instala-o confortavelmente no seu quarto, tendo o cuidado de recriar um ambiente caloroso e acolhedor. Ele convoca enfermeiras domiciliares para vigiá-la constantemente, garantindo que ela receberá os cuidados necessários. Jean passa muito tempo com sua mãe, discutindo longamente as memórias do passado. Ele evita falar de Pierre para não incomodá-la ainda mais, preferindo se concentrar em assuntos mais leves que possam confortá-la. Louise, embora ainda frágil, parece recarregar as baterias aos poucos graças à presença do filho. Enquanto isso, o advogado de Jean continua cuidando dos aspectos jurídicos do caso. Graças à tutela, Jean agora pode administrar legitimamente os bens de sua mãe. Comprometeu-se também a restaurar algumas partes do solar, de forma a restaurá-lo e preservar o seu patrimônio.
Um ano após a prisão de Pierre, Jean e Louise recebem amigos íntimos, incluindo Madame Dupuis e um médico, para uma pequena cerimônia na mansão. Eles decidem marcar este momento como um novo começo, uma celebração da vida e da família. Jean, segurando a mão da mãe, levanta uma taça em homenagem a quem os ajudou a superar essa provação. A mansão, iluminada pelas luzes noturnas, parece mais viva do que nunca. Jean sabe que tomou a decisão certa ao proteger sua herança e cuidar de sua mãe. Eles sobreviveram à tempestade e agora podem finalmente aproveitar os dias de paz que virão, cercados pelo amor e pelo apoio de seus amigos mais leais.